Mauro, não tem como, né, a gente começar o programa hoje sem ser por essa questão que ontem tomou a imprensa esportiva, tomou as redes sociais, que foi a infelicidade do Runco, um cara que trabalha há anos no futebol, né, expondo, revelando uma situação física de um jogador e queimando completamente o jogador. Porque o que o Runco disse, Mauro, para eu te passar a palavra detalhadamente para a galera saber, foi mensagem no grupo de WhatsApp. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito. Isso que é bizarro, o irreparável, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito. E uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Ou seja, Mauro, isso que eu puxei aqui, né, que eu falei, ele ainda acaba com uma possibilidade de negociação do Flamengo com um jogador que foi muito caro. O De La Cruz não está rendendo, vamos tentar negociar ele com o River de novo, voltar para o River Plate, voltar para o futebol argentino, vamos negociar com algum clube. Mas olha o que o médico do Flamengo diz, o chefe. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Mauro, foi uma infelicidade atrás da outra e o Runco já botou o cargo à disposição do BAP. É bizarro? Você acha que tem chance do Runco cair ou não, Mauro César Pereira? Não é ideia, né? Porque o presidente do Flamengo ele fica só em silêncio, né? Ele tá lá. É mais ou menos que o Vamp fica no ninho, quando ele quer ficar recluso, né? Ele fica no ninho. O BAP fica lá, na sala dele, lá na Gávea, sei lá. Podia ser ninho também, ninho do urubu. Podia ser, exato. No ninho do urubu ele não aparece. Até acho que é correto, o presidente não tem que ficar lá no CT. Mas num dia de crise, problema, ele pode até aparecer, ou deve aparecer. Então a gente não sabe o que ele vai fazer. Eu sei de uma coisa, que isso é fato. Ele trouxe Runco de volta ao Flamengo. Runco foi médico do Flamengo por 34 anos, estava afastado há muito tempo, voltou, foi apresentado como um reforço de peso para a área médica. Estamos trazendo de volta aqui e tal, né? E ele é o chefe da área médica do Flamengo, né? Ontem houve um movimento, e assim, a gente tem que até explicar, hoje nós temos uma situação, não é nada pessoal, não tem nada contra ninguém, não estou aqui atacando ninguém, é só explicando para quem nos acompanha diferenças. As pessoas buscam informação, normalmente, tradicionalmente, onde? Em veículos de comunicação, certo? Antigamente jornal, rádio, televisão, revista, mais adiante também a internet. Hoje você tem, além disso tudo, você tem jornalistas que têm os seus canais específicos, que pode ser um site, pode ser um canal no YouTube, pode ser a rede social, para passar informação, tá? Aí tem jornalista que faz jornalismo, tem jornalista que faz assessoria de imprensa sem ser assessor, né? Só fazendo matéria positiva, agenda positiva, levantando a bola. É uma assessoria disfarçada. Obviamente não é correto, não é legal, né? Finge que é jornalismo, mas não é. E tem bons e maus profissionais, mas tem, no meio disso tudo, uns são jornalistas, outros não, pessoas que têm alcance muito grande e que se propõem a passar informação e que são o que se convencionou chamar de influenciadores. E aí, o que acontece? Parte dos influenciadores age da seguinte maneira: olha, isso aqui vai gerar crise no clube, tá? Se eu falar dessa caneca que ela tá com água, isso vai gerar crise, então eu não vou falar que a caneca está com água. Tá? Vou falar aqui do óculos, porque o óculos vai ser uma notícia boa, então não vai causar problema, eu falo do óculos. Não, se for relevante dizer que a caneca tem água, você tem que falar que ela tem água. Então não é jornalismo, é outra coisa. Aí você escolhe, você que está acompanhando a gente, ou você se informa com jornalistas que merecem a sua atenção e que tenham credibilidade, veículos da mesma forma, ou você vai se informar com alguém
que é capaz de selecionar o que vai te contar. Ou seja, ele sabe que a caneca com água é importante você saber que ela tem água. Mas ele não vai falar para você porque ele acha que vai gerar uma crise. Então ele sugere o quê? Omitir informações importantes. Ontem, quando a repórter do GE, a Letícia Marques, publicou a matéria, houve reações bizarras, como, por que falar isso? Isso vai causar crise. É a função dela, ela apenas cumpriu o papel dela. Porque é relevante. Aí depois vem uma onda do tipo, não, mas o Runco não é quem atende os jogadores, que se dane, ele é o chefe do departamento. Foi assim apresentado em 3 de janeiro, na imprensa, quando saiu a notícia. Então, o chefe disse uma coisa e o pior. A assessoria do Flamengo ontem, num ato de tentativa de gestão de crise, lançou um vídeo, não sei se o Kaique tem aí, eu até usei um trecho na minha rede social. Eles nem colocaram na rede social do Flamengo. Eles colocaram o link do e-transfer, que é um site de transferência de arquivos mais pesados, né? Para você fazer o download e usar. Aí lá o médico Luiz Macedo, que é neto do Evaristo de Macedo, por sinal, do ex-jogador e técnico, né? Que está lá, vivíssimo, lá, firme e forte. Ele fala do Alan, porque que não vai jogar hoje. Ele fala do Pulgar, que está se recuperando. Ele fala de outros jogadores. E fala do De La Cruz. E diz que a lesão que ele sofreu recente é uma lesão que não tem nada a ver com o problema crônico do joelho, a grosso modo, foi isso. Uma lesão que qualquer jogador poderia ter e que ele vai seguir jogando normalmente. Ou seja, ele desmente a mensagem do WhatsApp. Ele fala que é outra coisa. E ali é um médico do Flamengo que lida com o atleta, que examina, que lida no dia a dia. Falando outra coisa. O chefe do departamento médico ali que cuida dos atletas é o Dr. Sasaki. Mas o Runco está acima. O Runco é o chefe da equipe. O Runco apareceu no CT no começo do ano, teve a história da mesa de fute-mesa. Manda tirar, manda colocar, o Boto mandou ficar. Até comentei aqui. Isso não precisa, tira. Aí, não, se tira a mesa, os jogadores vão achar que era culpa do Boto. O Boto não tinha nada a ver com a história. Tem várias histórias aí do departamento médico. Mudou todo mundo, demitiu um monte de gente. Enfim, até a gente questionou aqui. Você pode não gostar do médico que chefiava o departamento, mas será que todos os profissionais merecem ser demitidos? Ninguém presta. Ninguém sabe. Aí tem relatos, a gente ouve falar muitas coisas. Por exemplo, que a equipe que chegou não sabia usar equipamentos modernos que estavam disponíveis lá no CT, que foram adquiridos na outra gestão. Tem várias histórias aí do departamento médico do Flamengo que são comentadas. O que foi dito ontem foi muito sério, grave e relevante. Gente, aquilo é notícia. Você, mesmo que você não seja rubro-negro, se tem uma história dessa no seu clube, você quer saber ou prefere não saber? Você prefere ser aquele macaquinho, né? Eu não sei qual a origem, mas é famosa a imagem, né? Ele não quer ouvir, não quer enxergar, não quer falar, né? Você quer ser o bichinho que não quer saber nada? Ou você quer saber o que está acontecendo no seu clube? Eu imagino que você queira saber, né? Se o chefe do departamento médico fala uma coisa tão grave sobre um jogador tão caro, isso interessa a você como torcedor, de qualquer clube, né? No caso, estou usando só o Flamengo até como exemplo. Então, quando isso é noticiado, isso sim é importante e se você faz jornalismo e é jornalista, você tem que noticiar. Se você faz outra coisa que eu não sei como chamar, aí você seleciona para o seu público o que você vai contar para ele. E aí é bobo quem te segue, né, se você faz isso. Bobo quem te segue, porque você só conta para ele o que você acha conveniente, né? Se você, por exemplo, não gostar de um jogador e vê a notícia ruim, você passa. Mas se você gostar do jogador e vê a notícia ruim, você não passa? É assim? Né? Você imagina? Não tem cabimento. Isso... Oi, Thiago. E é bom você falar isso, porque muitas vezes dizem, né? Clubistas... Pilhado e Mauro só falam bem do Flamengo e mal dos outros. E você está falando uma coisa que prejudica o Flamengo. Óbvio, mas que tem que ser noticiada. Que se dane o Flamengo. Literalmente. Agora é a mesma história dos prints. Foi atacado na rede social por alguns bobocas que se dizem torcedores do Flamengo. Você não parece Flamengo. Meu amigo, você acha que entra o Flamengo em minha profissão, vou colocar o Flamengo na frente? Você tem noção? É óbvio que o meu trabalho está à frente do Flamengo. O fato de eu ser rubro-negro é totalmente secundário. Isso não interessa. Cara, cada profissão tem a sua obrigação, né? Um advogado, às vezes, não é obrigado a defender um cara que ele não gostaria. Um médico. Imagina o seguinte, um médico no hospital, um pronto-socorro lá de emergência, de urgência. Chega um cara baleado, o cara é um bandido, o cara acabou de assaltar uma pessoa, atirou numa pessoa, e aí foi baleado numa troca de tiros com a polícia. Ele é obrigado a atender e salvar a vida do cara. Mas esse cara acabou de matar uma pessoa, atirou numa pessoa. O médico não pode fazer esse julgamento. Ele faz um juramento, ele tem que...
Mesmo que ele pense, cara, esse cara já cometeu vários crimes, que ele pense, essa pessoa nem merecia viver. Mas ele tem que fazer o papel dele. O jornalista tem que dar notícia, não importa se vai prejudicar ou não. Isso em qualquer área da atividade profissional. E a existência de pessoas que têm alcance e que fazem essa manipulação por conveniência gera distorção na cabeça de muita gente, especialmente mais jovens, que não entendem qual é o papel do jornalista. Eu sempre digo isso e vou reafirmar sempre. Eu estou pouco me lixando se uma notícia que eu tiver, um comentário que eu tiver que fazer é bom ou ruim para o Flamengo. Vou fazer como se fosse do Vasco, do Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio, Internacional, São Paulo, Bahia, Vitória, Goiás, não importa. Não importa. Se é notícia, então ontem o que a colega fez foi dar a notícia importante, muito importante, que está todo mundo falando sobre isso desde ontem. Porque é grave. O que o BAP vai fazer? Palpite, só palpite, tá? Nada. Vai deixar cair em esquecimento. Isso é uma conclusão que eu tiro por base desse silêncio dele, porque ele não se manifesta, né? Mas alguma coisa ele teria que fazer. Não sei se demitir o Runco, ou no mínimo pedir uma retratação pública, né, junto ao jogador. E, mais importante, ou o Runco prova para o BAP e para o torcedor, isso é o que eu penso, tá? Que o jogador está nessa situação que ele falou, que ele praticamente descartou a carreira competitiva do De La Cruz, né? Ao contrário do que falou o médico lá, o doutor Macedo. Mas só para deixar fazer um tratamento especial, né? Ou ele fala, eu me enganei, né? Eu estava errado. Porque, peraí, na cabeça do torcedor fica uma dúvida. Para o mercado já era. Claro que qualquer clube que queira contratar, depois disso, dificilmente vai fazê-lo, né? Dificilmente vai fazer. Agora, o que eu penso é o seguinte, ontem, assim, aí no meio do fogo cruzado de política do clube, tem de tudo. Ontem, assim, a gente ouve cada absurdo. Ontem teve gente afirmando que o jogador, olha só que loucura, foi contratado sem exame médico. Gente, pelo amor de Deus. Será que quem estava lá no clube iria pagar 16 milhões de dólares à vista no jogador sem fazer um exame médico? E outra coisa, se ele estava já comprometido, por que o River Plate jogou tão duro para vender? Era muito mais fácil o River vender correndo. Quando o Flamengo procurou o River, não, paga a multa. Se ele está bichado, como se diz na gíria do futebol, ele quer fazer, olha, não, quanto vocês oferecem aí? A gente dá 8. Pô, a multa é 15. Dá 10, a gente fecha. Vendia correndo no ano anterior, 2023. O River não vendeu. E ele estava jogando. É fato que ele tem problemas que fazem com que ele fique fora do time. Isso aconteceu no River e no Flamengo mais, até pelo calendário mais pesado, talvez. Enfim, muito mais jogos aqui do que na Argentina. Mas é muito contraditório. O time argentino venderia correndo se o jogador estivesse nessa situação. Ah, você quer, leva. Mas não, eles jogaram duro, só cederam o jogador porque o Flamengo pagou a multa. Então, assim, são informações desencontradas. Eu não sei, honestamente, se ele está tão a par do quadro clínico do atleta para fazer tal afirmação, porque o outro médico fala outra coisa totalmente diferente. Ah, mas foi para tentar apagar um incêndio. Eu me recuso a imaginar que o médico fosse mentir num vídeo, né? Para tentar apagar um incêndio. Ele está falando ali o que é o diagnóstico dele. Então, tem versões conflitantes. E o Flamengo deveria ser rigoroso, o seu presidente. Isso é um caso para ele, para resolver essa situação. Tentando esclarecer ao máximo. E o jogador, coitado, esse é vítima da situação. É um absurdo. O que foi feito com ele é um absurdo. Um absurdo. A revolta dele, a indignação dele é absolutamente impertinente. Isso é um absurdo. Porque mesmo que o quadro dele clínico seja o pior possível, que parece até que não é, pelas palavras do doutor Luiz Macedo, isso não pode ser colocado publicamente, gente. Aí envolve até questões de ética médica, né? Você imagina. Que absurdo. Você vai no médico lá, aí tem um problema de saúde e de repente o Brasil inteiro, você é uma pessoa famosa, o Brasil inteiro... Não pode, o médico não pode falar. Imagina, isso você viu. O cara vai no psicólogo, conversa tudo, conta lá os seus problemas, relata e tal, aí o cara vai anuncia no grupo de WhatsApp, olha... O Pedro tá meio xarope. O fulano é meu cliente, tá loucão aqui. Pô, que é isso, cara? Não existe isso. Isso não pode. Qualquer um sabe, né? É básico. Então, o que aconteceu foi grave. Cabe ao BAP tentar apagar esse incêndio, resolver. O De La Cruz está indignado. Os jogadores ficaram com raiva também, porque, claro, se colocam nesse lugar. Não foi só o Arrascaeta que saiu em defesa. Outros também não gostaram, evidentemente. Eu acho que isso faz com que o jogador perca a confiança no médico. É lógico, eu não. Se o cara fala um negócio desse, amanhã eu tô machucado, o que vai acontecer? Que loucura isso. Isso me lembrou até os episódios de Liz Toledo e Romário, né? Que eram desafetos, né? O Romário não gostava nem daquele corte de seleção. Por conta do corte. Mas agora é um caso diferente desse. É um caso em que o médico foi extremamente infeliz. E assim, ontem eu vi uma frase perfeita para essa questão de WhatsApp. Quem entra em grupo de WhatsApp não assina acordo de confidencialidade.
Ou seja, não é uma conversa privada, é uma conversa que tem ali quantas pessoas no grupo? 10, 20, 100, 200, sei lá quantas. Então você está falando para uma pessoa, mas com uma plateia numerosíssima. E, gente, é óbvio que basta uma dessas pessoas pensar, cara, isso aqui, e passar para um amigo. Para o outro, chega onde chegou. É evidente. Mauro, mais uma pergunta para você, tá? Eu vou fazer para todo mundo, só antes da gente ir pro break, que eu sei que a gente tem que ir pro break. Mas no caso do Runco, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu mesmo nas redes sociais, eu falei, quem coloca coisa em grupo de WhatsApp não quer segredo. Claro. Só que depois... Não, mas depois eu repensei. Por quê? Porque o Runco é da geração do meu pai. E o meu pai é muito capaz, eu digo assim, juro, pra gente também não fazer injustiça, de botar uma coisa num grupo de WhatsApp e nem saber. Ele achar, não, eu tô falando ali com um cara... entendeu? Eu tô falando, você acha que dá pra ter uma ingenuidade nisso, sendo uma pessoa de outra geração ou não? Olha, eu acho o seguinte, no cargo que ele ocupa, isso não cabe. Independentemente da idade. Eu acho que não cabe, ainda mais tratando de um assunto como esse. Se a pessoa não tem muita intimidade com a ferramenta, então faz a moda antiga. Liga, pega o telefone do João, né? O João, o cara que ele responde, liga pro João, João, vamos conversar. É isso. Aí se o João conta para alguém, peraí, não. Como é que o João vai provar? Foi uma conversa, né? E se ele confia no João, fala, João, entre nós aqui, tá? Tudo bem, aí é a conversa dos dois. Então, se você não tem intimidade com a ferramenta, é melhor você fazer do método tradicional. E aí me preocupa o seguinte, se for isso, ele não pode chefiar o departamento do Flamengo, então, porque hoje você imagina a quantidade de equipamentos tecnológicos moderníssimos que você tem. E o Flamengo tem. O Flamengo tem isso aí, porque eu sei porque a gente via, era noticiado, eles colocavam sempre isso na rede social, alguns davam como notícia, né? Comprou equipamento que faz isso, outro que substitui a bota que substitui o gelo para botar na perna. Tem uma série de máquinas lá para prevenir lesões, né, e para curar de lesões. Porque hoje, aí tem essa questão, né? Hoje um departamento médico de um clube de futebol, bem, seu irmão é ortopedista, né, médico especializado no assunto, o Vamp foi atleta. Cara, prevenir lesão e curar a lesão, são as duas coisas. Antigamente não, era só para quebrou a perna, torceu o joelho, não opera, conserta lá e vai embora. Agora não, você previne e cura. Então, para prevenir, existem muitos equipamentos. E são muito mais complexos do que um WhatsApp. Então, se o chefe não consegue mexer no WhatsApp, se for isso, tá partindo desse princípio. E outra coisa, né? O Runco pode ser mais velho, mas ele não é tão mais velho assim, né? Ele tá forte, lúcido, falando muito bem, né? Com muita energia, muita personalidade. E isso não é desculpa. Isso não é desculpa, isso aí não serve. Se for isso, estou partindo do princípio do que você falou, né? E eu espero que seu pai não fale nada comprometedor do grupo de WhatsApp, porque ele só fale, mande mensagem, piada, coisa que não crie nenhum problema, né? Dá um tratamento para ele aí, pô. Ô, Thiago, para ele não arrumar problema para vocês aí. E aí o Mauro falou que essa questão, né, que até foi colocada na tarja, Vamp, que o que foi feito com o De La Cruz foi um absurdo. E aí, o que a gente diz? Porque também tem muito essa politização que o Mauro falou dentro do clube. Que aí dizem, viu a diretoria passada, mas também tem que pensar que é o departamento médico que aprova o jogador. Tá? Isso aí, se foi culpa de alguém, se o Runco tem razão em alguma coisa que ele fala, é para cobrar o departamento médico antigo, na minha opinião. Já ataquei muito. Marcos Braz, Landim, quem acompanha aqui sabe. Mas nesse caso... Se for para cobrar, eu acho que a cobrança é no departamento médico da antiga gestão. E aí? Foi feito exame? E aí? Foi detectado alguma coisa? É legal. Eu acho, inclusive, que eu vou tentar trazer o Tanuri aqui para falar sobre isso. A gente pode tentar, se for do interesse dele. Né? E aí, Tanuri, como é que eram os exames médicos do De La Cruz? Eu acho isso legal. Agora, ô Vamp, é aquilo que a gente está falando. Você joga uma pressão para o jogador para o resto da carreira dele. Quando você diz que é uma lesão irreparável, em qualquer lugar onde o De La Cruz jogue, não só no Flamengo, se ele se lesionar, já vão falar aí, ó, viu? O médico estava certo. Ele é bichado. Aí, primeiro, gera uma pressão para o resto da carreira do cara. E aquilo que eu falei no começo do programa.
vender o jogador agora para o Flamengo, que gastou 16 milhões de dólares nele, se o Flamengo quiser, é praticamente impossível. Ou seja, foi um tiro não foi um tiro no pé, foi um tiro no corpo inteiro que o Ronco deu, Vando. Boa tarde, Tico, Maldo, Fábio Pepeno, boa tarde a todos. Imagina só, Tico, aí De La Cruz foi comprado, como o Maldo falou, à vista, né? Pagou a multa rescisória lá, 16 milhões de dólares, já tinha uns problemas físicos, e aí vem pro Flamengo. Beleza. Aí o chefe já tá indo para 2 anos de Flamengo, com essas oscilações de não poder estar jogando direto. Faz algumas partidas, se lesiona, volta aí. O chefe do departamento médico, com o qual eu trabalhei na seleção, né? Foi meu médico na seleção, ele e o Dr. Joaquim Grava, um campeão até da Copa América, tudo, do mundo. E aí o chefe do departamento médico desse clube, onde tem lá um grupo de 35 jogadores, né, jogadores internacionais, jogadores de seleção, De La Cruz, jogador de seleção uruguaia. Aí o chefe do departamento médico fala, ó, velho, o cara não dá. E fala num grupo, pra todo mundo. Ó, a lesão do cara é irreversível, não tem como. Aí o Flamengo, de repente, o contrato desse cara tá vencendo, ou tem algum clube interessado. Aí eu sou presidente do Corinthians, do Palmeiras, ou do Inter, do Grêmio. Aí vem o scout pra mim e fala, ó, vamos contratar o De La Cruz. Mas como contratar o De La Cruz? Você viu lá? O próprio médico do clube falou, chama o nosso departamento médico. O cara falou, não, ajeita outro aí, porque o próprio chefe do departamento, e não é um médico qualquer, né? Todo mundo sabe a história do Ronco. Sim. No futebol, como o Dr. Moisés Cohen, como o Joaquim Grava, o Dr. Fábio, entre outros. Aí, Tico, aí pegou pesado mesmo, principalmente para um mercado que nem o futebol brasileiro, que hoje a gente consegue repatriar jogadores de 25 milhões de euros, contratações de 20 jogadores de 20 milhões de euros, 14, 15. Então, praticamente, se o De La Cruz não voltar a jogar numa sequência, ele acaba fechando até um mercado, que é o mercado aqui nacional. E como o mercado nacional aqui, o mercado brasileiro, todo mundo acompanha, todo mundo está vendo essa história hoje. Eu fiquei surpreso ontem também. Eu achei até que, depois que eu fui ver a matéria toda, num grupo de WhatsApp. O grupo do WhatsApp, eu lembro que também rolou um grupo do WhatsApp do São Paulo, que saiu alguma coisa também, de algum jogador também, depois eu vou lembrar essa história. Aí queima, né? Aí agora o De La Cruz vai ter que fazer um tratamento sério, voltar a jogar. Tem Copa do Mundo no ano que vem. Tem aí o Flamengo jogando Libertadores, Copa do Brasil brasileiro. E vai ter que mostrar, para ir para a Copa do Mundo, tudo, que ele está inteiro e que essa conversa toda não valeu de nada. Agora vai ter que se provar 2 vezes. A história do São Paulo, eu lembrei agora aqui, que o Muricy liga, bota no grupo, sobre alguma coisa. O Muricy. Teve alguma coisa assim. Em relação ao Muricy Ramalho, que ele bota. Então, Tico, ficou muito mal, pegou muito mal. E jogadores, eu vou te falar, não é só jogadores, não. Qualquer paciente, cara. Quer dizer que eu vou fazer lá um exame médico com o meu médico particular, a minha psicóloga, ela vai contar pra todo mundo. Porra. Já basta a história do Tadala que a gente descobriu pela conta do cartão de crédito. Tem que ser uma coisa sigilosa. Estourou. Imagina o médico do clube falando, cara, que o atleta não tá legal e irreversível isso.